Olá, boa tarde. Boa tarde, Mandade. Boa tarde, pais pretos. Boa tarde, mães pretas. Estamos chegando aí para mais uma live e hoje a gente começa aquela série Perguntas e Respostas. Mães pretas perguntam, pais pretos respondem. Nós pedimos aí que as mães mandassem perguntas para o nosso coletivo, para o direct, para o meu grupo privado. Então, as mães do grupo de Mães Pretas mandaram para a gente várias perguntas, vários questionamentos que elas têm a fazer para os pais pretos. E a gente vai estar aqui conversando com os pais hoje e amanhã para eles estarem respondendo essas perguntas. E hoje o primeiro pai que a gente vai receber vai ser o Humberto. Humberto, idealizador do coletivo Pais Pretos. E a gente vai estar conversando com ele e saber a opinião dele sobre alguns assuntos. Vou chamar aqui o Humberto. Chamei aqui o Humberto para ver se ele vai. Oi! Olá, tá me ouvindo? Então, tá com um pouquinho de delay, né? Opa, será que eu faço aqui? Tentar mudar a conexão aqui. Enquanto Tá isso, eu com vou delay? colocando o tempo aqui. As pretas perguntam, pais pretos respondem. Vocês podem mandar perguntas também durante a live, que a gente vai falando para o Humberto responder aqui. Vamos ver aqui. Perguntas. Pronto. Tem amanhã. É hoje e amanhã. Agora o Humberto tá travado para mim aqui. Voltou. Voltou? Isso, voltou. Vou colocar o fone, ver se melhora esse delay aqui. Que legal, a casa do Nando tá aqui com a gente. Ah, Tivemos em vários eventos lá já, muito legal. pronto. E aí, melhorou? Ou para você tá Aqui tá normal? desde o início tranquilo, tô te ouvindo numa boa. Beleza. Então, não vou pedir para você se apresentar, porque eu acho que o pessoal já conhece você do coletivo, né? Mas se você quiser se apresentar, aí fique à vontade. E aí depois eu vou começar logo com as perguntas. Bom, é isso, né? A gente idealizou o Pais Pretos. Na verdade, nem foi uma idealização, foi uma pergunta, e dessa pergunta os pais se juntaram. E aí, como eu dei o start da coisa, eu acabei saindo, né, junto com você como os idealizadores, mas na verdade eu sempre digo que é uma iniciativa conjunta de todos nós. Então eu estou aqui só dando o start dessa iniciativa, né, que essa troca das perguntas é muito importante e é um privilégio poder estar aqui nessa parceria com as Mães Pretas. Então eu agradeço a todas, obrigado pela parceria. É isso aí. Então eu vou fazer a primeira pergunta. A minha primeira pergunta é: o que que aconteceu no dia 11 de agosto de 2018 na padaria do Vila Valqueire? E essa aí é difícil, hein?
dia 11 de agosto de 2018, no Padaria Vila Valqueire, eu fiquei sabendo, né, que eu seria pai. Foi um dia, assim, mágico na minha vida, um dia muito importante para mim, porque eu fui tomado de uma série de sentimentos, né, não só de surpresa, mas de principalmente de dúvidas, né, de como ser pai. Afinal de contas, foi a minha primeira experiência, né, de paternidade, então a única experiência. Então, realmente, na realidade do Brasil, que a gente vê toda semana, a gente está aqui no Instagram postando alguma situação nova de racismo, então eu já sei dessa realidade. Então, a gente não há como negar que bate uma certa ansiedade também, né, quando a gente descobre que vai ter um filho. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, pesa muito para a gente, né? Que é a realidade racista do Brasil. Mas o sentimento principal é, lógico, uma felicidade imensa, né? De ter a experiência da paternidade e poder não só gerar e cultivar outra vida, como também crescer através dela, né? Eu sempre digo que eu aprendo muito com meu filho, eu aprendo muito com a Apolo, e esse convívio Uhum. talvez seja mais precioso na minha vida. Então, eu não tenho palavras para descrever a experiência da paternidade. Ah, legal, legal. Vou ler uma outra pergunta agora, veio de uma irmã. É, ela perguntou assim: você conversa e enxerga seus privilégios enquanto homem? E tem uma outra pergunta também que segue essa. Você enxerga e fala sobre violência sexual? Como você adota postura não omissa nessas duas frentes? Uma coisa que eu falo muito no coletivo que os machistas eles escutam outros homens, né? Então, por causa do machismo estrutural que existe na nossa sociedade, nós homens temos uma responsabilidade maior com a questão da desconstrução de outros homens, o diálogo com outros homens, pelo fato óbvio de que eles não ouvem mulheres. Então, é uma questão óbvia, né? Matemática simples. A gente precisa conversar com outros homens porque eles não conversam com as mulheres, não ouvem as mulheres. Um outro homem falando, ele vai ser obrigado a enxergar isso. E eu vejo que essa realidade do privilégio, eu não diria privilégio, acho que preto não tem privilégio no Brasil, mas eu diria vantagem. Existem vantagens sociais. Eu gosto de dar um exemplo de quando eu fui para um templo Hare Krishna que tinha lá em Paraty. Eu vi um senhorzinho trabalhando na horta, ele tinha 76 anos, ele ia ser pai de uma Uhum. jovem, acho que 23 anos. Ele estava começando uma família com 70 e tantos anos. Ou seja, isso é um exemplo de vantagem social do patriarcado. Você não vê uma mulher com 70 e poucos anos iniciando um relacionamento com um cara jovem aí dos seus 20 e poucos anos, se isso não houver ali um interesse ou algo assim. Você não vê uma mentalidade social que viabilize um relacionamento assim. Então, eu chamaria isso de vantagem social e não de privilégio, né? Uhum. Perfeito, perfeito. É, Teve uma uma, pergunta com relação a abuso, teve uma coisa assim, não foi abuso? Uma segunda parte da pergunta, eu acho. eu acho que a pergunta era a violência sexual. Se você enxerga e fala sobre violência sexual e como você adota postura não omissa nessas duas frentes. Sim, sim. Bom, como eu estava dizendo, a postura não omissa é tendo diálogo, né, com os meus pares, com outros homens especialmente. E eu enxergo essa violência assim, e principalmente porque ela é naturalizada no Brasil, né? O homem nem se percebe violento. Eu acho que é uma Uhum. estrutura que a gente cresceu nela, então é uma violência que já está naturalizada. Esse que é o principal problema dela, no meu ver, né? A gente não enxerga essa violência. Eu conheço pessoas que eram extremamente abusivas, até casos de estupro, eu já ouvi falar, a pessoa que cometia estupro marital sem se dar conta disso, porque achava que essa negativa inicial da mulher é uma coisa do dengo feminino, a mulher faz um jogo, faz uma coisa do charme, quando na verdade muitas vezes ela não queria ter relação, a pessoa forçava e só depois foi entender que esse posicionamento era um posicionamento extremamente abusivo
agressivo e algo a ser abandonado. Então a gente percebe pelo diálogo no grupo com outros pais, por exemplo, que a gente aprende muito com essa troca. Eu acho que isso é fundamental. Por isso eu sempre convido todos os pais que eu conheço, pais pretos, para fazer parte do nosso coletivo, para que a gente cresça pela troca uns com os outros. Perfeito, perfeito. Vou pedir aqui para a Elke Soares, refazer a pergunta, porque ela fez uma pergunta e eu não consegui entender, porque ela colocou como filtrar isso, eu não sei o que é que ela se refere. A Elke, quando você puder, refaz a sua pergunta para a gente poder responder aqui, tá bom? Chegou uma outra pergunta aqui, que é da Ana Paula, que ela é do nosso grupo de mães. Ela mandou uma pergunta, ela mandou várias perguntas, vou escolher uma aqui. Qual é a atitude da mulher preta que faz o homem preto desistir do relacionamento? Essa pergunta ela é muito séria, né? Porque o povo preto ele traz muitas cicatrizes, né, de tudo que vive desde a infância, principalmente com o racismo. E eu acho que uma dessas mazelas principais que especialmente as mulheres sofrem é não serem vistas como pessoa no relacionamento e serem vistas apenas como fonte, né, de prazer mesmo, são extremamente objetificadas. Eu conheço mulheres que nunca ganharam flores, nunca receberam uma carta de amor, nunca ouviram uma declaração, nunca foram sequer levadas a sério para um relacionamento. Ou seja, ninguém nunca andou de mão dada com ela em público porque não enxergava ela nesse lugar, mas via apenas como uma pessoa para você ficar escondido e fora do olhar social. Então, o que acontece? Essa mulher que viveu tudo isso, ou mesmo que não tenha vivido tudo isso, mas tenha vivido alguma coisa disso, ela não confia no homem por causa de tudo que ela viveu. Então ela chega na relação com muitas defesas, com muita resistência, e eu acho que esse é o fator principal de tremor nas relações. Eu acho que o homem, se ele não está atento a essa realidade de sofrimento e de dor que praticamente toda mulher preta traz consigo, ele não consegue dar a ela o tempo que ela precisa para se entregar, para se. E ele próprio também não cria, às vezes, condições, né, para que ela se sinta confortável a ponto de confiar. E aí isso gera um problema muito sério, porque o homem fica irritado, porque ele acha que a relação já devia estar num outro nível e não está, porque a pessoa não confia, tem muitas resistências. Ela ainda não teve esse tempo para confiar nele e se entregar. Então eu vejo que muitos de nós, homens pretos, falhamos na compreensão com essa mulher preta e com a história que ela traz. Perfeito, perfeito. Essa pergunta aí é boa, né? Caramba, Verdade, ela é uma pergunta séria, né? verdade, para a gente pensar, prestar atenção. É, o Helder aqui mandou uma pergunta sobre a função de pai e função de mãe. Tem funções? É diferente a função de pai e função de mãe, na sua visão? Essa pergunta é interessante porque a gente vive num mundo que relativiza tudo, né? Tudo é relativo, tudo pode, tudo tem o seu lugar. Então fica realmente parecendo que todo mundo pode tudo na relação. O homem pode fazer tudo que a mulher faz, a mulher pode fazer tudo que o homem faz, e realmente pode, né? Senão não existiria mãe solo e pai solo. Só que, naturalmente, as pessoas têm inclinações pessoais. Eu acho que isso deve ser levado em conta. Inclusive, já houve essa discussão no grupo de pais pretos, em que o pai levou eu diria até essa angústia, porque ele não se via em diversos papéis que são socialmente atribuídos ao homem. Por exemplo, consertar alguma coisa que quebrou, sabe? Reformar alguma coisa da casa. Ele falou, pô, não tenho dom para isso, não é minha pegada, e eu sinto que a minha esposa cobra isso de mim. Então ele estava meio que desabafando ali no grupo. E eu percebi que essa pressão social é muito forte. Eu acho que o casal deve ter um diálogo aberto e sincero para poder se abrir e colocar quando alguma dessas funções sociais, principalmente atribuídas a pais e mães,
não couber a uma dessas pessoas. Eu já vi mulheres falando, por exemplo, que não gostavam de amamentar. E eu conheço mulheres que nunca amamentaram. Eu conheço uma pessoa que o bebê já saiu da maternidade tomando a fórmula. E ela nem sabe como é ter um bebê amamentando, porque ela não se viu nesse lugar. Ela sempre leu que era doloroso, que o mamilo era muito sensível, que não seria legal para ela, e ela optou por não amamentar. Vai ter pessoas que vão trazer N dados biológicos e científicos, trazendo a questão da imunidade com o leite materno, como ele é importante. Sabemos disso, eu sei de tudo isso, eu já li sobre isso, mas eu Uhum. preciso respeitar essa mãe que não quer amamentar. Eu não posso demonizar essa mãe porque ela entendeu que não se vê nesse lugar. Eu acho que a principal falha nos relacionamentos vem justamente da falta de diálogo. Porque se houvesse um diálogo e transparência, nenhuma mãe se sentiria culpada, por exemplo, por não querer amamentar, e nenhum homem se sentiria culpado por não querer reformar nada, não querer consertar nada, não querer trocar o fusível lá quando queima alguma coisa. Eu acho Sim. que se você não se vê nesse lugar, deve haver um espaço para você colocar isso. Se você prefere pagar um prestador de serviço para fazer isso, não vejo demérito nisso. Você não é menos homem por isso, é menos masculino. Nada do tipo. Deve haver espaço para que as pessoas possam ser quem elas realmente são. Eu acho que justamente não dar esse espaço leva à tragédia que a gente vê nas relações, em que tanta gente finge que é o que não é. As pessoas simulam porque não há espaço para elas serem autênticas. Eu vejo homens, já falaram lá no grupo, o homem já falou que se via obrigado a transar 3, 4 vezes por noite, porque a sociedade disse que o homem preto é brabo na cama, é uma máquina de sexo. E eu já vi homem falando que exausto, não querendo, se viu obrigado a ficar performando, porque esse é o papel social que foi atribuído a ele, e ele vestiu esse papel para a esposa desde quando eram namorados, e agora não dava mais para chegar e falar que não estava satisfeito com aquela realidade, que ele queria, enfim, diminuir o ritmo, ou seja lá o que for. Agora já era, porque ele já estava preso a uma simulação, a um personagem. Eu acho que essa é a grande armadilha dos relacionamentos. Muito bom, muito bom. Até agora tá, tá tranquilo, né, amor? Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Ó, a Elke reformulou a pergunta dela. Ela falou que como a pergunta dela foi como filtrar e como lidar com isso seria a questão do racismo, né? A questão do preconceito. Como é que filtra e como que lida com isso para os nossos filhos, para os pequenos? Como é que você acha que é a melhor maneira? Poxa, essa pergunta dela é importantíssima. Como filtrar? Porque muita gente não filtra a questão do racismo, não filtra o que deve chegar na criança e acaba levando toda a sua angústia, todo o seu medo, toda a sua dor do que já viveu para aquela criança e cria o filho numa bolha, sabe? E é muito triste isso. Tem crianças que não podem sequer brincar com outras crianças, porque a mãe ou o pai, enfim, seja lá quem, o tutor, né? Pode ser uma tia, ou seja lá quem estiver criando, tem um medo tão grande que aquela pessoa sofra com racismo que blinda aquela criança, não deixa ela brincar, não deixa ela interagir, super protege a criança e acaba crescendo uma pessoa extremamente frágil, sem nenhuma resistência, sem nenhuma capacidade de convívio, sem habilidades sociais, que hoje em dia é preciosíssimo. Toda empresa séria hoje preza pela inteligência emocional e pela inteligência social. Blindar uma pessoa do convívio hoje, eu diria que é praticamente amputar essa pessoa em termos de capacidade. Você está limitando essa pessoa extremamente. Então, é uma armadilha essa super defesa. Então, esse filtro ele deve ser feito de uma maneira muito consciente e razoável, né? Deve usar a razão para entender o que deve chegar e o que não deve chegar no universo de uma criança. Tem gente que não tem filtro nenhum e todo o conteúdo chega. Por exemplo, aqui no coletivo já tivemos essa realidade. Acho que foi anteontem eu recebi um vídeo de uma cena de um filme em que a polícia mata um Uhum. rapaz negro num carro, né? A ideia era que a gente postasse no nosso coletivo para levantar discussão, para educar.
Mas tem crianças aqui no coletivo. Eu conheço várias delas. Tem a Cicinha, tem a Sara Uhum. Leandra, tem o Davi Lucas, tem várias crianças que entram aqui. Eu não posso botar um vídeo aqui de um homem sendo baleado. Então, eu preciso saber a maneira que eu vou levar um conteúdo a uma criança. Eu não posso tirar Uhum. da minha cabeça a ideia de que ela deve ter acesso a tudo logo para já entender tudo e já ser consciente, porque não vai acontecer isso. Eu posso acabar até traumatizando sem querer a minha O efeito criança, pode ser justamente contrário, querendo. né? Exatamente. Posso ter Uhum. o efeito contrário, perfeito. Né, isso mesmo. Tem uma pergunta que segue essa linha também, que é da Michele. Muitas crianças já se percebem negras aos 5, 6 anos. Infelizmente, para muitas, a descoberta se dá por algum estranhamento provocado por ato racista. Como você imagina que vai lidar com o tema caso aconteça nessa situação? Eu gosto muito daquele livro Vivendo de Amor, porque ele sinaliza que essa é a verdadeira cura para o povo preto. A verdadeira cura do povo preto é se inundar de amor. O nosso coletivo, nem a ideia nem era essa, a ideia era conversar sobre paternidade, mas eu percebi que com o passar do tempo, o amor se transformou na base do nosso trabalho. Porque, por exemplo, quando uma mãe manda um áudio para gente 11 da noite, meia-noite, com um sofrimento, sabendo que ela vai ser ouvida e que ela vai ter um retorno, eu vejo amor nisso. Eu vejo pessoas que decidiram não olhar só para suas vidas e ceder o seu tempo, o seu espaço, o seu conteúdo, para que Uhum. outras pessoas possam se beneficiar e trocar através disso. Então, o amor, para mim, é o verdadeiro caminho. Então, se eu inundo a vida do meu filho de amor, de alto amor, se ele ama os traços dele, o nariz, o cabelo dele, a ancestralidade dele, a história dele, ele vai estar muito mais estruturado para não se balançar com qualquer coisa que ele escute, seja na escola, seja no trabalho, seja futuramente enfim, num estágio, porque ele vai saber que ele é amado, ele vai saber que ele é acolhido. Eu acho que quanto menos ciência de alto valor que a pessoa tem, mais ela é afetada pelo que vem de fora, sejam comentários, sejam, enfim, agressões. Eu Uhum. acho que a gente precisa encher e inundar a vida dos nossos filhos de amor. E a dificuldade maior é quando a gente não teve isso, né, dos nossos pais. E aí, mais uma vez, Exato. surge a importância de existir um coletivo, uma rede de apoio, um espaço onde você possa trocar com outras pessoas que vivenciaram a mesma coisa que você e buscaram alternativas, formas de forjar em si mesma um caráter amoroso, mesmo que não tenham recebido esse amor no passado. Por isso que eu acho que essa troca é fundamental e sempre convido todo mundo que eu conheço para fazer parte do coletivo. É isso aí, é fundamental, né? O amor é que vai ser a base, né? Que vai Com dar certeza. sustentação e segurança nessas horas, nesses momentos, né? Que são momentos difíceis e aí com o amor a pessoa vai encontrar, né? O descanso e encontrar ali uma base para poder superar. Tem outra pergunta aqui que chegou na. Vocês tiveram conflitos no processo de se descobrir pai e mãe? A pergunta agora é para nós dois. Você Bom, teve conflito? o que eu vi é que o diálogo, eu sempre achei que ele era importante, mas quando a gente fez aqueles cursos que nós fizemos, cursos para noivo, cursos para casais, eu vi uma coisa muito importante, é que, por exemplo, cursei 5 anos de faculdade, para ter a carteira de motorista, eu tive que ir para autoescola. Para casar, para ser pai, aprender. Então, eu percebi que esses conflitos que eu tinha, dúvidas se eu seria um bom pai, se eu seria um bom esposo, isso só seria mitigado na troca com outras pessoas. Então, a gente pode falar, né? A gente pode citar exemplos aqui. Teve o Casados para Sempre, teve o Namoro a Uhum. Três, né? A gente fez cursos e rodas e círculos, enfim, para aprender a lidar com as nossas emoções, com essa nova vida de casado. E mesmo assim, óbvio, somos humanos, temos sim nossos conflitos. Por exemplo, às vezes você está cansado e é o dia da faxina, por exemplo,
E aí, como é que faz? Você vai ficar descansando e a casa vai virar um chiqueiro, né? Não dá. Você tem que negociar com as suas próprias emoções. Eu acho que isso é muito importante. A gente deve ter maturidade para entender que não dá para viver fazendo só o que se quer. Eu acho que essa é uma área em que muitos relacionamentos falham também. As pessoas querem o tempo todo fazer só aquilo que lhes agrada. Eu acho que se você levar essa lógica para um casamento, para a criação de um filho, com certeza a caminhada vai ser muito mais difícil. É verdade. Ele fez essa pergunta, eu consegui ver essa pergunta de duas formas, né? Se a gente teve conflito entre a gente e se a gente teve conflito pessoal, né? Aquela aceitação de, nossa, agora sou pai, nossa, agora sou mãe. Eu, assim, da minha parte, assim, na hora de que eu recebi a notícia, né, da gravidez, realmente teve um baque, né? Até porque tem a questão da responsabilidade, da mudança de vida e de gerar, né? De estar gerando um ser, né? De estar gerando uma criança, é todo um processo para você realizar aquilo, né? Mas eu não entendo como conflito, eu entendo como, assim, o entendimento do processo e amadurecimento do processo, né? E entre a gente, eu acho que não teve, assim, conflito. A gente teve bastante diálogo. E só que quando o Apolo nasceu, assim, eu percebi que a gente, para se adaptar, a gente teve alguns momentos tensos, até porque tinha a questão da falta de sono, né, do descanso, e tinha umas questões assim de estar se adaptando com a vida com o bebê. E então a gente tinha alguns momentos tensos, mas como a gente já sabia que isso rolava, né, isso era comum ao nascimento de uma criança, né, a rotina mudar, o estilo de vida mudar, então acho que a gente levou muito bem. A gente já entendeu tudo que estava por vir, assim, né, de estar sem paciência, de não ter o sono, de às vezes discordar em algum ponto, assim, no que fazer, assim, com o Apolo e tudo, mas pra gente, como não era nenhuma surpresa, então a gente conseguiu levar bem de boa, assim. Eu acho que foi dessa É, forma. esse, esse exemplo do sono é perfeito. Eu vou só botar a fonte ali na tomada, que eu acabei de ver que estava desligado. O celular pode morrer, então vou Assim, botar aqui no carregador. para quem está chegando agora, o Humberto está respondendo as perguntas aí desse Mães Pretas perguntam, Pais Pretos respondem. Vocês podem ir mandando suas perguntas também aí nos comentários, que a gente está aqui jogando as perguntas para ele. E pode ser qualquer pergunta aí. O Beto falou que não tem problema em É, responder. esse exemplo que você trouxe passou pela minha cabeça também. Esse exemplo da questão do sono, né? Porque o bebê, nos primeiros 2 meses, ele acorda praticamente de hora em hora na madrugada. E realmente você fica. Isso mexe com o teu humor, né? E você precisa ter maturidade para lidar com essa fase. Eu até li, né? Algumas pessoas vieram até preocupadas, né? Querendo aconselhar, olha, esse momento é um momento difícil, aguenta firme. Eu acho que tem que ter maturidade, né? Uma pessoa que entra num relacionamento, numa paternidade, achando que nada vai mudar e vai fazer o que quiser, eu acho que ela não está Uhum. pronta nem para um relacionamento. Aí é outra discussão. É verdade. É outra questão, né? Outra live. É verdade. Pronto, vou. Uma pergunta aqui da Gil. Por onde começar a desconstrução da masculinidade tóxica? É, essa aí é a. Parou aqui, deixa eu. Voltou. Voltou? Voltou. Bom, são diversos caminhos que você pode traçar para desconstruir o que chamam de masculinidade tóxica. Tem o caminho da religião, por exemplo. As pessoas que fazem parte de religiões de matriz africana, elas aprendem uma outra possibilidade de vivência que tem como paradigma um paradigma não europeu, não eurocêntrico. Então, a ideia de masculinidade, de homem, o que é ser homem, é outra.
Então, quando você está em contato com filosofias assim, você se permite se lançar um outro olhar sobre quem você é. E não só a religião, como a filosofia também. As filosofias, aliás, africanas, elas trazem outro olhar sobre masculinidade. A gente tem, por exemplo, o mulherismo africano, que enxerga o ser homem de uma outra forma também, de uma forma em que você é um parceiro, pertence a uma comunidade com as mulheres, ou seja, você não é rival, você não é nem outro, você é uma extensão delas. Eu gosto dessa ideia, porque quando você enxerga assim, o teu comportamento muda praticamente na hora. Porque se você enxerga Uhum. a mulher como uma extensão sua, você nunca vai se permitir ser abusivo com elas, usá-las apenas para o seu bel prazer. Você não vai conseguir se ver nesse lugar. E se você parar para pensar, você vai perceber que esse lugar é um lugar colonizante, colonizador. Ou seja, não cabe a gente. Então, tem religiões de matriz africana, filosofias, tem amizades de outros homens pretos também, que já chegaram num patamar onde você quer estar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz que você deve ser sempre o mais burro da roda, né? Você tem que andar com pessoas que estão em estados melhores que o seu, que alcançaram coisas que você gostaria de alcançar. Assim você vai estar sempre Uhum. aprendendo com essas pessoas. Então eu procuro levar isso a sério. Os meus amigos são pessoas com quem eu aprendo muito, e essa também é uma dica que funciona muito. Perfeito, perfeito. Outra pergunta que chegou aqui, ó. Até que ponto a mãe tem que permitir uma paternidade ativa? Tem que permitir? É a pergunta que chegou aqui. Eu só faço as perguntas. Essa pergunta é difícil, né? Porque é uma pergunta que mexe muito com o emocional. Eu tava. A gente já teve até agora umas 4 ou 5 lives com advogados e advogadas. E todas disseram a mesma coisa nessa área, que quando o emocional entra, fica muito difícil de fazer essa mediação entre os sentimentos, né, da mãe e os sentimentos da criança. É difícil. Oi, irmã, vamos sim, vamos fazer uma live. A Propânia está convidando a gente para uma live, vai ser um privilégio, irmã. Tamo junto. Sim, já aceitamos aqui. Tamo junto. Eu acredito que a dor que uma mãe sente quando é abandonada, ela é muito grande, principalmente quando ela é traída, quando ela é menosprezada. Então, quando o filho vem de uma gravidez que nem foi desejada, o pai chega como pai do ano, né? Principalmente quando o garoto já está criado, o filho já está Uhum. grande. Então, eu consigo só imaginar a revolta que deve gerar nessa mãe ver esse cara sair como pai do ano se ela passou uma gestação toda sozinha, estava sozinha na sala de parto, teve as dores de uma cesariana sozinha para encarar, ninguém para ajudar. Eu lembro quando a Apolo nasceu, a minha esposa tinha que usar uma espécie de um fraldão para poder caminhar, porque sangrava muito. Eu fico imaginando como que uma mãe solo passa esses dias pós-parto, sem um parceiro, um companheiro ali junto, sabe, ajudando, dando o banho na criança, cuidando do bebê, dando uma assistência para essa mãe. Nem toda mãe tem a mãe dela junto ali. Então, o pai teria esse papel. Então, deve ser muito doloroso. Então, ver o cara chegando como super-herói depois, para passear numa pracinha com o filho, deve dar uma revolta muito grande. Eu super entendo isso e realmente eu consigo realizar a dificuldade que essas mães têm de permitir uma paternidade ativa depois de viverem tanto abandono, tanta, tanto menosprezo, né? Eu entendo isso, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, a paternidade não é só sobre os sentimentos da mãe, tem ali os sentimentos da criança, então é preciso colocar isso também na balança. A não ser, é claro, quando a mãe sabe que aquele pai vai fazer a criança sofrer. Eu conheço situações assim, em que o pai simplesmente se esquece ou não dá a mínima, né, para o dia dele pegar a criança.
ele não busca, depois ele passa, aparece 2 semanas depois com uma desculpa esfarrapada, e os sentimentos da criança Uhum. ficam destroçados, as crianças têm que fazer terapia para lidar com isso. Então, nesse caso, eu acho que mesmo existindo a realidade da alienação parental, isso sendo um crime, a mãe precisa mediar com o pai essa relação. Mediar, que eu quero dizer, entrar no meio mesmo, de estar ali fiscalizando se está sendo efetiva essa presença, se a criança está tendo um acompanhamento mesmo emocional desse pai, se ele não leva só ali para comer um hambúrguer, dar uma coisa e depois sai Uhum. fora, se não tem diálogo. Eu acho que ela precisa monitorar, sim, a qualidade dessa relação. Então, a pergunta é muito inteligente, é muito propícia, e há casos, sim, em que uma mãe deve impedir essa paternidade quando ela não é ativa. Agora, se for uma paternidade ativa, se esse pai realmente ele se reviu, viu suas posturas e quer estar presente de fato na vida do filho, mesmo que tenha sido um abandono, até mesmo um caso de traição, eu sei que é difícil, mas essa mãe deve passar por cima desse sentimento, dessa dor, que não é fácil, para permitir que Uhum. essa criança tenha a plenitude da paternidade. Eu sei que não deve ser fácil, deve ser um golpe duro no ego ferido, mas é um direito da criança. E fora esse caso, né, que é o caso do pai ausente ou do pai abusivo, ela deve de fato ser uma mediadora nessa relação. Perfeito. Inclusive, a gente teve aí um texto, né, no Facebook falando sobre o pai, né? O pai do Facebook, o pai que só mostra fotos. E aí o texto falava que, de repente, aquele pai quer eternizar os pequenos momentos que ele tem, que a mãe, né, permite que ele tenha com o filho. E aí houve aí um agito no É Facebook verdade. por conta desse texto. Algumas pessoas acharam um texto engraçado, algumas acharam que era coerente, né, que procedia, enfim. Existe muita discussão em torno dessa questão, né? Sim, sim, são muitas realidades. Tem o pai de selfie, né? Ele realmente Uhum. existe. A gente não pode fazer de conta, né, que não existe esse pai, que é o pai da internet. Mas existe um pai também que sofre alienação parental e só consegue mesmo ter aquele fim de semana com o filho. Então, aquele momento é a única coisa, e de fato, as fotos são a forma que ele encontra de eternizar esse momento, né? Agora, entrar em dados estatísticos, especialmente da paternidade negra, e dizer que todos os pais são abusivos, ausentes, eu acho que já é uma distância muito grande. Eu não consigo me ver nesse lugar de mensurar, ou numerar, ou quantificar quantos mais são ausentes ou presentes. Eu acho que aí a gente já vai para o campo do achismo. Por isso que eu evito individualizar essas discussões. Eu acho que elas são muito amplas para que a gente possa generalizar dessa forma. Perfeito, verdade. É, deixa eu falar aqui, Ana Paula. Bem-vinda. Ana Paula está sempre acompanhando a gente, participando. Inclusive, mandou perguntas aqui. Vou ler uma pergunta sua agora aqui, Ana Paula. A Gil também. Obrigado pelo carinho de vocês e obrigado por acompanharem a gente e por contribuírem com o nosso coletivo. Vai uma pergunta agora sua, da Ana Paula. Ana Paula fez umas perguntas aqui bem. Deixa eu ver aqui. Você acredita em responsabilidade afetiva? O que diria para os outros homens que não acreditam ainda? Ah, sim. Bom, infelizmente, eu não gosto de generalizações, mas essa generalização acho que dá para fazer. Dá para dizer que a maioria dos homens não acredita em responsabilidade afetiva. Bom, os números, os dados estão aí sobre quantos bebês não têm o nome do pai. Só para ficar no exemplo da paternidade. Mas por que eu acredito isso, né? Que eles não levam fé nessa realidade? Porque é muito comum a gente ouvir a frase de que a pessoa era de maioridade, né? É uma mulher adulta, sabia o que estava fazendo Uhum. quando saiu comigo. Então, se eu não fiquei com ela que administra aí essa dor de cotovelo, esse sofrimento. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não prometi nada, não falei nada. Essa fala
é muito comum. Isso denota que as pessoas realmente não se veem responsáveis pela companheira ou pela parceira. Imagina então uma parceira sexual, por exemplo, né? Você não vê responsabilidade nenhuma ali. Quando, na verdade, se você pegar textos africanos, se você se voltar para a sabedoria ancestral africana, você descobre que a troca sexual, ela é muito profunda, ela Uhum. vai além do físico, ela cruza o energético, bate no espiritual e vai até o transcendental. A sua relação sexual que você acha que fica ali naquela sexta-feira à noite, naquele hotel, não fica, você está se enganando. Você vai trazer daquela pessoa com você muitas coisas, ela vai levar de você também muitas coisas, e você vai ficar diferente, diferente em diversos aspectos, inclusive aspectos que você ignora, especialmente se você não acreditar em nada além do físico. Então, é preciso olhar para isso. Não dá para achar que a gente faz e acontece e não deixa nada. A gente deixa algo de si onde fica e leva algo de quem a gente interagiu quando a gente sai também. E existe uma fatura que é cobrada na gente depois, uma fatura que vem na consciência cobrando o que você deixou lá, o que você fez lá, Uhum. o impacto que você teve na vida daquela pessoa. Se você tiver consciência do que você faz, vai bater na sua porta essa dívida, né, que você criou, essa dívida emocional, eu diria. Se tiver um filho, então, aí muito mais, porque e às vezes até de forma factual, a criança vai te procurar para querer entender o que que se passou, por que que você abandonou, por que que você não ficou ali, e você vai ter que dar essa explicação. Imagina ter que explicar para um filho por que que você não quis ter contato com ele, criá-lo, ensinar ele a caminhar, a falar, andar de bicicleta. Como se diz isso para uma criança? Eu não tenho nem ideia de como se começa a explicar uma coisa desse tipo. É verdade. E é uma coisa que não fica ali, né? Só no abandono, né? Porque a pessoa. Eu estava falando com alguém que eu fiz uma live, foi com a Lisiane, que a gente falou sobre os casos de paternidade no Degase, e a gente comentou justamente isso, né? Que não fica naquele abandono, né? Que é algo que vai além, né? Porque ela estava associando a questão do abandono depois em hospitais, em casas de repouso, e a maioria são homens, né? E aí é inevitável fazer essa associação, né? De pessoas que às vezes abandonaram filhos e aí os filhos não têm essa ligação emocional para depois não terem essa solidariedade, né? De estarem junto aos pais depois quando envelhecem. Sim. Tem outra pergunta aqui. Como é para vocês, homens, terem a opção de serem presentes ou não? Eu acho que é a questão de exercer a paternidade, né? De terem essa opção. Como é que é para você? Na realidade, essa opção é uma crença social, né? É uma crença social no modelo europeu, né, de cultura, né? O modelo europeu diz que o homem faz e acontece, que o homem, inclusive, ter várias parceiras, mas parceira que eu digo não é parceira de parceria, não, é parceira sexual, que ele deve transar com quem ele puder, com quem ele conseguir. Isso é vendido para gente desde a nossa tenra infância. Você tem diversos programas que massificam essa ideia. Então, não existe essa possibilidade de abandono. Isso é uma crença, uma ideia de que as pessoas que se veem como brasileiras e acham que a nossa cultura é essa vendida para a gente, essa cultura patriarcal, essa Uhum. cultura machista, essa cultura que objetifica a mulher, que essa é a nossa cultura, que esse é o nosso papel. Isso não é verdade. A gente deve entender que a gente nasceu dentro de um contexto e devemos problematizar esse contexto, naturalizar esse contexto só prejudica ainda mais a nossa condição. Eu acho que quando se fala em possibilidade de abandono por parte do pai, já está se naturalizando um lugar aí de uma paternidade extremamente alienada.
da sua posição, alienada da sua função, inclusive, porque um pai tem uma função espiritual com os filhos, e isso é ignorado no nosso país, até eu diria, porque não se fala isso para ninguém, as famílias não têm essa cultura do ensino da responsabilidade espiritual que os genitores têm sobre os filhos. Então, a gente não deve se vender a um discurso midiático. A gente deve fazer a nossa própria agenda, a nossa própria pauta, e aí entra um dever e uma obrigação de todos. Nós somos inalienavelmente responsáveis pela nossa caminhada nesse mundo. Você não pode justificar que você é machista porque foi criado assim, que você é um pai abusivo porque o seu pai também foi. Isso não existe. Você tem que se entender enquanto pessoa que é sujeita da própria história. E à medida que você adquire essa agência sobre si mesmo, você entende que é preciso tomar as rédeas da sua vida. E aí sim, você passa de fato a exercer não só a paternidade, como a verdadeira masculinidade, a verdadeira identidade, porque Uhum. você entendeu que você é quem dá a direção à tua vida. Você não deve abandonar uma mulher porque disseram para você que mulher é tudo igual, que mulher é para prazer, que mulher é para colecionar. Você não, como as nossas mães, né, quando a gente é pequeno, você não é todo mundo. Então, Uhum. é preciso entender que a gente nasce num contexto e é preciso entender esse contexto para que a gente se liberte dele. E o homem preto que não faz isso, ele se vê preso em diversas amarras sociais e racistas que já determinaram o que é ser homem preto no Brasil. O homem preto é aquele homem pegador, que faz e acontece, que arrasa na cama, que é malandro, que não tem compromisso com ninguém, é um colecionador de mulheres. Isso está aí na mídia, não sou eu que falo. Você pode ligar aí em qualquer novela, em Uhum. qualquer seriado, você vai ver que é isso que vem da gente. Então é nosso papel desmistificar essas ideias e combater isso, combater esse discurso racista que já é imposto sobre as nossas vidas desde que a gente nasce. Perfeito. E aí, como é que tá? Tá tranquilo? Até agora? Nada, Tá nada tremendo? tranquilo. É, Essa agora. pergunta ela é complicada porque a gente conhece muitas pessoas que naturalizaram esse lugar. Eu conheço de perto vários homens que se convenceram que é isso mesmo, sabe? A máquina de sexo. É isso aí, ó, Vista Realeza É, confirmando. Máquina de sexo sempre preparado. Um homem preto não diz não para uma mulher, né? Não existe isso, né? Você dizer não é outra coisa que vendem também. Tem homens que entram até mesmo em relacionamento sem vontade, porque tem medo de serem taxados como aquele que não gosta da fruta, aquele que negou uhum. fogo, aquele que está meio indeciso. A gente realmente precisa se despir dessas roupagens racistas que colocam na gente. Isso é um dever de todo homem preto e o nosso coletivo tem um papel fundamental nisso. Por isso que eu sempre digo que o diálogo é a chave, a troca é fundamental. Verdade. É, tem uma pergunta aqui que também tem a ver com essa questão de masculinidade, já que você está falando aí. Ah, tá perguntando assim: quando os homens conversam entre si, é verdade que o homem fica apontando qual a menina é para casar e qual é para sair e sumir? Sim, sim. Os homens traçam isso. Socialmente, a gente não pode falar, porque pega mal, né? Você não pode dizer que você não casaria com aquela mulher, por exemplo, que sai com a roupa transparente, que se identifica com a liberdade sexual, que tem o parceiro que ela quer, quantos parceiros ela quer, sai quando quer. Você não pode dizer socialmente que você sairia com essa mulher, que você respeita esse lugar dessa mulher, porque o homem machista, se escutar você dizendo isso, ele vai dizer que você é candidato a corno, né? As pessoas falam isso. Você vai fazer papel de trouxa, que essa mulher vai te trair. Então você nunca vê socialmente que eu digo é numa roda, um homem dizendo, por exemplo, que ficaria com uma mulher que se autoafirma, que determina o seu lugar, determina onde ela quer chegar, o que ela quer para ela, especialmente nessa área de espaço, de liberdades, principalmente liberdade sexual. A gente está em 2020, mas a mulher ainda não conquistou estruturalmente a liberdade sexual dela. Você não vê ainda uma mulher dizer numa roda de amigas
que transa com quem quer, quando quer e à vontade, porque, infelizmente, vivemos numa sociedade que julga demais as pessoas, mas aí julga no privado. No público, acha lindo, aplaude essa mulher. Isso mesmo, você deve ter quantos parceiros quiser, você tem que gozar mesmo. Mas aí na intimidade, pensa, essa aí eu não namoraria, jamais, nem pensar. Isso ficou muito nítido nas últimas eleições. Eu lembro que várias pessoas diziam, né? Ele não, né? Ele é Uhum. machista, ele é misógino, ele é racista. Aí o que aconteceu? O segundo senador mais votado foi o filho do ele não, do que é machista, do que é homofóbico, do que é misógino. Meu Deus, se as pessoas condenam tanto esse homem, como elegem o filho dele? E com outro não foi diferente, o que foi vereador, se não me engano, foi votado também. Por quê? Porque socialmente as pessoas condenam, mas na intimidade as pessoas aprovam, porque elas reforçam todos os preconceitos da homofobia, do machismo, do racismo, mas aí, como não pode falar em público ninguém diz isso. Verdade, verdade. É, É uma pena. tem uma outra pergunta. Essa pergunta é bem, bem forte, né? Porque tem a ver com isso que você falou, né? De desconstruir, né, essa estrutura, né, da masculinidade, né? Esse é algo que já está há muito tempo arraigado, eu diria, né? E aí vai levar muito tempo para poder ser mudado, né, na mentalidade masculina, enfim. Com Tem uma certeza. outra pergunta aqui, sobre paternidade ativa. Paternidade ativa requer também uma desconstrução do papel da mãe, da mulher? Com certeza. Eu acho que a nossa sociedade sobrecarrega a mãe de uma maneira que, olha, eu não sei como que a gente não tem mais casos de abandono materno do que a gente tem. Existem várias mulheres que deixam o bebê com a tia, com a avó, e diz que vai ali na padaria e desaparecem. Não é só um homem que faz isso, várias mulheres fazem, porque é uma carga muito grande socialmente que se coloca nas costas da mulher. A mulher tem que criar o filho, dar conta da casa, dar conta de um homem com as demandas mais diversas. Quando ele é machista, então piorou, porque nem um prato esse cara lava. Então ela tem ainda que. É quase praticamente dois filhos, né? O bebê mais o homem machista. Então, se a paternidade ativa não entende que existe uma estrutura que sobrecarrega a mãe, o relacionamento, de diversas formas, já começa a ruir. Não é à toa que a maioria dos casos de divórcio acontece entre o primeiro e o segundo ano do bebê. Isso é estatístico, qualquer Uhum. pessoa pode chegar aí no Google, vai encontrar. Os 2 primeiros anos dos filhos são uma bomba relógio para qualquer casamento. Por quê? Porque não há diálogo. E quando há diálogo, não tem interesse na resposta. É aquele diálogo só para ter diálogo, sabe? Enquanto a pessoa Uhum. fala, você nem está ouvindo, aí também não adianta. Esse homem que toma as rédeas do lar, da criação do filho e da direção do relacionamento, ele vai perder um desses três. Ou ele vai perder o lar, ou ele vai perder a criação do filho, ou ele vai perder o relacionamento. Porque esses três, embora pareçam que são a mesma coisa, eles são praticamente independentes. Não dá para achar que o relacionamento vai ficar às mil maravilhas porque você está cuidando bem da casa e cuidando bem do filho. Às vezes é até o contrário. O relacionamento vai ficar extremamente sobrecarregado justamente porque você quer garantir uma casa perfeita e um filho perfeitamente cuidado. É preciso que haja um equilíbrio de funções, um equilíbrio de prioridades para que se possa caminhar diante de todas essas demandas naturais que toda família vai ter, né? É preciso um diálogo, uma transparência. Aqui em casa, por exemplo, né, a gente conversou, por exemplo, o quintal é comigo. Eu que tiro o cocô das cachorras, que tem que limpar o quintal, né? Tem que haver um acordo. Tem que acontecer. Uhum. Eles não fazem esse acordo sobre coisas básicas. Imagina criação dos filhos, né? Ele vai ser batizado onde? Vai ser na igreja, no terreiro, não vai ter religião nenhuma, e quando tiver Uhum. 18 anos, a dele.
Não conversam nada. Eu já vi vários namoros em que a pessoa não conhecia a parceira, não sabia o que ela esperava que ela esperava da criação dos filhos. As pessoas usam o namoro hoje basicamente para transar e se divertir. E aí, depois que casa, depois que vai morar junto, quer que dê certo. Não vai dar certo, porque você está indo morar junto com uma estranha. Quando era para estar conhecendo ela, vocês estavam só curtindo. O relacionamento é para se aprofundar um no outro, para conhecer o universo um do outro. E as pessoas não fazem isso. E até o é raso, né? A pessoa vive transando no namoro, mas não serve para nada, porque ele só sabe mesmo, né? O homem só sabe penetrar, a mulher só sabe também deitar ali. Você não conhece o cheiro do outro, não conhece, às vezes, a textura do cabelo. Tem que se aprofundar. Sexo é muito mais do que simplesmente penetração, né? As pessoas precisam aprofundar as relações para que, de fato, elas retirem o máximo de qualidade possível da interação e da troca que a gente tem uns com os outros. Perfeito. Pô, que aula, hein? Legal, legal. A gente já está quase no final aqui. Será que dá para mais uma pergunta? Vamos lá, se der tempo, vamos lá. Se não Vamos der, a lá. gente pode continuar só para responder, né? Deixa eu ver aqui. O celular aqui travou, vamos ver aqui. Por que os homens pretos ainda têm tanto medo de falar de relacionamento interracial? Esse medo aí, ele é um medo que é justificado porque o ataque acontece e é grande ainda, né? Existe um ataque, em parte, pelas mães e mulheres pretas que se sentem abandonadas e acham que o que sustenta esse abandono é o relacionamento interracial. Há controvérsias, umas pessoas vão dizer que sim, outros vão trazer o genocídio preto como um braço desse abandono que as mulheres sofrem, porque não existe matematicamente parceiro para todo mundo. Mesmo que não houvesse genocídio preto, já haveria uma questão matemática aí. Nascem muito mais mulheres que homens, isso é fato, mas além disso, para além disso, existe uma idolatria, né, da branquitude. E tanto o homem preto como a mulher negra são levados a isso desde a infância. Você não vê príncipes e princesas brancas, negras, aliás, nos desenhos da Disney. Você não vê personagens, protagonistas em desenhos animados que são negros. Você vê o tempo todo sendo massificado que o bonito é o branco, o desejável é o branco. Então é óbvio que vai se achar mais bonito, mais atraente, mais respeitador, mais desconstruído, mais positivo o que é branco. Então, muitos homens se sentem resistentes, até mesmo de assumir esse lugar. Até hoje, por exemplo, na história do coletivo, só um homem me disse que realmente escolheu sua parceira branca em função de achar que o branco era melhor, mais bonito, mais atraente. Ele até queria fazer uma live comigo, mas outro dia ele até me procurou no inbox, disse que não se sente pronto ainda, porque isso dói nele, dói saber que ele recusou a raça dele, a ancestralidade dele, a cultura dele, por ter acreditado que a branquitude era mais atraente, mais bonita e mais desejável. Então ele ainda está num processo para a gente fazer essa live sobre o relacionamento interracial dele. Show, show de bola. Eu acho que vou fazer só essa aqui da Me Costa, porque a vovó já falou que tá na hora do Apolo voltar para casa. Apolo, esse é o Apolo. Olá, como você vê essas crianças negras abandonadas pelos pais e mães que precisam de representatividade? Criança negra abandonada pelos pais e mães que precisam de representatividade. Essa criança, ela vai precisar de outros canais que não os pais para buscar essas referências. Infelizmente, isso existe muito, porque 20 os negros... segundos. Segundos? Vou fechar aqui e vou abrir outra para terminar, tá? Tá certo.